já que é para isso que é pago. Muito bem. Como podem ver, estamos de facto com todas as condições para falarmos com quem melhor do que com Pedro Barreiros, que naturalmente em nome da sua equipa da A2 Comunicação, mas também obviamente a seu nome pessoal, tem tudo preparado, como eu digo, para nos falar de mais uma extraordinária temporada, temos a certeza, de todo o terreno. Estamos a uma semana para as coisas começarem à séria em Beja, para a Baja de Beja, Montes Alentejanos, e o Pedro foi convidado, aceitou de imediato assim que lhe fiz o convite, para nos contar tudo aquilo que vale a pena saber sobre este novo campeonato, o Campeonato 2022, e com, naturalmente, muito para nos dizer. E por isso, Pedro, para já, a primeira pergunta, e depois dar as boas-vindas e agradecer mais uma vez a disponibilidade e a simpatia, pergunto como é que está a pensar que vai ser esta temporada. Expectante, curioso, não está assim muito curioso, porque já são anos que já tem de experiência e este apenas será mais um, ou pelo contrário, este Não, poderá ser. este seguramente não é mais um, pelos tempos que estamos a viver, este é o terceiro do Covid, e a primeira coisa a realçar é, de facto, haver um calendário, haver provas agendadas e haver a perspectiva delas se irem realizar. Esse é o principal aspecto e o aspecto mais importante, que é, no fundo, a tentativa de reentrarmos na normalidade dentro do possível. No ano passado também tivemos todas as provas, mas tivemos uma primeira metade de temporada pronto, em que elas quase que não existiram e depois tiveram que ser encavalitadas umas em cima das outras na segunda metade. Para este ano já há um calendário organizado com, com naturalidade, e pronto, estamos à espera que isso venha a acontecer, que as provas se realizem. A segunda parte é, pelo menos até pelo que tudo indica, pelas inscrições de Beja, hum, existem na mesma a boa qualidade e quantidade de pilotos, seja para as motas, para os quads e para os SSVs, sendo destacar que, surpreendentemente, ou talvez não, os quad estão a crescer e quase que duplicaram, ou quase que estão a duplicar o nível de participação em relação aos anos anteriores. É fruto também de, talvez, da ausência de outras competições, portanto, uma adesão significativa. Evidentemente que nos SSVs há um gravíssimo problema, que é a ausência, portanto, a Canam, que é no fundo o maior fornecedor de veículos ao campeonato, não tem carros para entrega, fruto de todos os condicionalismos que o Covid trouxe à fábrica e à distribuição. Só para abril, maio, voltarão a haver carros. Portanto, há gente que vendeu os seus e, portanto, ficou sem carro, portanto, há gente que gostaria de adquirir um carro e não o tem, mas mesmo assim o número não deverá diminuir em relação ao ano anterior, o que é de veras positivo. Um, a nível a nível das motas, há alguma. O António Maio, ano passado, foi claramente o único piloto a destacar-se, mas este ano há a promessa de uma competitividade maior. Nos SSVs nem vale a pena falar, porque a competitividade é enorme e continuará sempre a ser enorme. Este é o primeiro aspecto que eu tenho a realçar em relação ao Campeonato Nacional de Todo Terreno. Existe paralelamente o outro campeonato, o Campeonato Nacional de Rally Raid, que este ano vai começar com uma prova bastante forte, porque a Baja ACP que se vai disputar em Grândola será a primeira etapa do Campeonato Nacional de Rally Raid, o que é uma entrada muitíssimo boa para as provas com navegação, que estão portanto, a ter cada vez mais pilotos, e os pilotos, particularmente aqueles, e são cada vez mais, que assumem querer fazer provas internacionais, sabem que têm que navegar e fazer a sua preparação para a navegação, e portanto
particularmente a nível dos SSVs, se as motas sempre aderiram a este tipo de provas de navegação, e aliás os pilotos do Dakar iam sempre treinar a essas provas, agora são cada vez mais os pilotos da SSV que participam nessas provas. Muito bem, Pedro, já são bons tópicos aqui para a nossa conversa dos próximos minutos. Então, se me permite, tomava aqui a iniciativa de começarmos, não pelos quads, mas eu aqui, porque acho que acaba por ser a modalidade dentro da Federação de Motociclismo de Portugal, a que terá, de facto, mais luta, vamos dizer assim, embora sem desprimor todos os outros, mas torna-se evidente que há um boom a nível de SSVs, e vamos falar um bocadinho sobre isso, em que eu tenho só uma questão para pôr ao Pedro, que é, porque tornou-se evidente que este ano vai haver uma aposta também muito grande por parte de alguns pilotos, e isso vai ser visível daquilo que eu sei já em Beja, mas muitas inscrições, podemos dizer, para os, neste caso, dos T3 e T4. Acabam por ser SSVs, mas com questões de alteração a nível turbo, por exemplo, e que estão sobre a égide da FPAC. A minha pergunta inicial, e tem a ver naturalmente com o Campeonato de Portugal da SSVs, o Campeonato Nacional, pergunto ao Pedro se há, de facto, em relação a números que tenha acesso, que eu não tenho, obviamente, mas se tem aqui alguma noção de que possa eventualmente ter havido aqui um êxodo de pilotos SSVs que passaram para os T3 e T4. Não, de maneira nenhuma. O que há, e isso é óbvio e é natural, pilotos que vão fazer provas internacionais, e a gente sabe que a nível internacional têm que correr em T3 e em T4, porque as provas da Taça do Mundo são o Dakar, e as provas da Taça do Mundo utilizam essas categorias, não permitem os SSVs na competição moto. Portanto, há 2 ou 3 pilotos que com esse projeto, portanto, concretamente o caso do João Dias e o caso do Alexandre Pinto, que se viram na contingência de ter um carro preparado para fazer internacionalmente e, portanto, obviamente que tinham que fazer as provas juntamente com os automóveis. Haverá um ou outro piloto que, porque é mais fácil fazer um resultado nos automóveis do que fazer um resultado na competição moto, que passou para a competição FPAC. Agora, o que existe também, e o que segundo me parece que com algum peso, é pilotos dos automóveis que optaram por correr da SSV porque lhes fica mais barato e andam muitíssimo mais rápido. Portanto, haverá alguns pilotos, eu sei, não é o caso porque ele não vai fazer o campeonato, mas o Rui Madeira vai se estrear no todo o terreno e vai se estrear aos comandos de um SSV. Da JB Racing. Da JB Racing, portanto, que é um dos fabricantes que faz veículos para os dois lados, no fundo para o campeonato português e para a competição automóvel. De resto, nem todos os pilotos podem ser como o Hélder Rodrigues, que tem um carro para correr nos SSVs, na competição moto, e depois tem outro para ir fazer as provas internacionais, onde terá que ter um carro diferente, portanto, nem toda a gente tem essa hipótese de ter esses dois carros, e, portanto, o Hélder optou por correr, em termos de Portugal, no campeonato mais competitivo, e internacionalmente depois tem o carro para correr nas provas que vai fazer lá fora. Muito bem. Pedro, e já que estamos com a temática dos SSVs, e continuando a falar das mesmas, pergunto aqui em expectativas para a luta do título. Nós não podíamos ter tido melhor em 2021, campeonato decidido na última prova, em Góis, tudo até à última da hora. Este ano, no mínimo, queremos a mesma coisa, queremos sempre emoção até ao fim. Na opinião do Pedro, o que é que acha que poderá acontecer a nível dos contendores para o título? Podemos aqui incluir, porque tornou-se evidente, ele também já esteve aqui no 16 Válvulas, o Gonçalo Guerreiro, uma aposta forte para este ano também, ele que corre solo, explicou aqui, já nos deu as razões, perfeitamente explicado o motivo por que corre sozinho, mas eu ia perguntar ao Pedro, além do natural desafio que vai ser o Beto Borrego fazer, neste caso, a revalidação do título conquistado brilhantemente, podemos dizê-lo assim, em 2021, o que é que o Pedro está à espera a nível dos nomes principais que estejam na luta pelo título, ou até alguns nomes de surpresa que se deve estar aqui atento, Pedro?
começaste por falar exatamente no Gonçalo Guerreiro, que é talvez o piloto que se apresente em melhores condições para conquistar o título. Foi o piloto que terminou a temporada de uma maneira mais forte. É também, de facto, nós temos muito poucos pilotos profissionais. O Gonçalo, neste momento, por via das circunstâncias de ser o piloto de testes da JB Racing, é um piloto profissional na prática desportiva, como no todo o terreno teremos o Miguel Barbosa e os pilotos das motas que correm, o Joaquim Rodrigues e o Rui Gonçalves. De resto, não haverá muito mais pilotos profissionais. Nós temos que ter a noção de que neste momento, por exemplo, o nosso campeão nacional das motas, o António Maio, foi o primeiro piloto no Dakar que não era profissional. E nos SSVs, obviamente que se a gente começar por pegar que dois dos grandes pilotos que disputaram o título foram o Beto Borrego e o João Monteiro. Serão naturalmente dois fortíssimos candidatos ao título. Nos juntamos o Gonçalo Guerreiro e, surpreendentemente, foi percebeu-se que o Hélder Rodrigues está a andar cada vez mais rápido e, inclusivamente, no test day conseguiu. Bem sei que o Gonçalo só fez, não teve a hipótese de fazer mais uma volta que gostaria, mas o Hélder conseguiu andar ali a discutir com o Gonçalo tempos no test day que se realizou no fim de semana passado. O Hélder é um piloto extremamente competitivo e, como ele sempre diz, não está aqui para passear ou para... E já se percebeu que nos SSVs, ser júnior, ser veterano ou estar no meio das duas coisas não é indiferente em termos de competitividade. As provas têm tido nos 10 primeiros pilotos de todas as idades e, portanto, seguramente que continuaremos a ter pilotos jovens, pilotos mais maduros, não lhes chamaria veteranos, mas chamaria mais maduros, e pilotos que estão que já passaram a fase da juventude, mas que são extremamente competitivos. Claro. Eu não queria... falamos em Pedro Santinho Mendes, falamos em Nuno Fontes, falamos em vários pilotos, Vítor Santos, falamos em variedíssimos pilotos que são muito rápidos e seguramente que no todo o terreno não vão faltar pilotos para discutir as posições nos 10 primeiros lugares. Muito bem. SSV estamos falados para já, depois vamos acompanhar durante a temporada o evoluir dos respectivos projetos. Apostava agora em falar a nível de quads, fiquei curioso, há pouco falava sobre isso, do número crescente, era uma nota que eu já tinha de um número crescente de inscritos para fazer o campeonato a nível de quads. Talvez começar por perguntar, primeiro que tudo, razões para isso, o Pedro já disse de uma forma rápida, mas se calhar é bom de olharmos com um bocadinho mais de atenção o que é que mudou a nível de paradigma, mas também nomes que possam ser considerados. Eu aqui não tenho ainda a informação, não sei se o Pedro me pode adiantar, se o próprio Luís Ajeitado vai defender o título. Não me pareceu, senão já teria tido essa informação. O Luís está, no fundo, cada vez mais apanhado pelo trabalho na Franco Sport. A Franco Sport teve um belíssimo comportamento no Dakar e tem muito trabalho para desenvolver. O Luís está, neste momento, concentrado nessa situação. Eu não queria falar muito em nomes, até porque no squad, evidentemente, temos o Luís Fernandes, que foi o grande adversário do Luís Ajeitado. E que já esteve aqui também no 16 voltas. No ano passado, mas, acima de tudo, queria salientar que, de facto, o squad, a competição no todo o terreno faz-se de 3 disciplinas. A primeira a nascer foi as motas, uns anos depois vieram os quads e sucederam-lhes os SSVs. Os UTVs, que depois foram SSVs. Os buggies, os UTVs e agora que são SSVs. E o que é importante é que de facto haja esta variedade. Uma variedade que parecia que estava a cair,
mas que de facto cresceu e aparecem sempre pilotos bastante rápidos, bastante competitivos. No ano passado tivemos pilotos júniores a lutarem pelas primeiras posições. É muito interessante vermos esse crescimento. Não sei exatamente ainda que se há nomes fortes a virem, mas seguramente vai haver pilotos que vêm. E eu queria fazer uma semelhança para as motas. Nós, nas motas, perdemos para o campeonato, nos últimos anos, os nossos principais pilotos porque estão a fazer, ou porque saíram, caso do Helder Rodrigues, caso do Ruben Faria, ou porque estão a competir em equipas internacionais, como é o caso do Buller, como é o caso do Kim Rodrigues, como é o caso de pilotos que têm estado nas provas internacionais, ficaram o António Maio e o Mário Patrão, mas no ano passado, nos 20 primeiros classificados, 10 pilotos não estavam no todo o terreno há 2 anos atrás. E, portanto, quer dizer que, e muitos deles jovens e alguns nem tão jovens, já com alguma carreira feita, mas depois interrompida, e que regressam. Esta é a parte salutar daquilo que está a acontecer no todo o terreno nas motas, que é perceber-se que há um leque muito variado de pilotos com muita qualidade a competirem e não temos que andar sempre a chorar, não termos nas provas nacionais os Bullers, os Kim Rodrigues ou outros pilotos de topo, porque temos pilotos belíssimos a nascerem, desde miúdos. O Martim vai regressar, mas tivemos no ano passado o João Duarte, tivemos o André Sérgio, tivemos os irmãos Amaral, tivemos uma série de pilotos muito bons. Tivemos o Michael Simão, tivemos uma série de pilotos muito bons que estão a dar corpo a um novo crescimento da competição moto. Uhum. E era precisamente... o mesmo se passará, espero eu, acredito eu, na competição quad. Excelente. Em relação às motos, era também o tópico seguinte, e já está perfeita a apresentação. Vai ser mais um campeonato que vai ser decidido, naturalmente, entre Mário Patrão, também alguma surpresa também não, aqui com o António Maio. Vamos ter. Eu ia perguntar pelo Buller, porque sei que teve aquela Não. Vamos ter, acima de tudo, e estamos a falar de pilotos que... O Gustavo Gaudêncio regressou no ano passado e com uma 2,5 chegou a lutar pelas primeiras posições e inclusivamente a ganhar provas. Este ano, com uma 4,5, vai ser um feroz adversário do António Maio, assim como o Martim Ventura, que depois de todo o seu tempo em 2,5, agora vai de 4,5 e seguramente vai ser um piloto muito forte. Não posso deixar de contar aqui uma história, porque eu achei o máximo quando falei este fim de semana com o Gustavo Gaudêncio, e ele depois enumerou uma série de pilotos e não tinha enumerado o Maio. Deixou o Maio para o fim e eu disse, então o Maio agora que se acautela contigo. E ele disse, agora eu e o Maio estamos nas mesmas circunstâncias. Ele tem 2 filhos e eu já tinha 2 filhos. Portanto, para o Gustavo Gaudêncio, a igualdade de circunstâncias foi que, de até facto, nesse detalhe. O chip de cada um agora tem 2 filhos na cabeça. E, portanto, achei esta, no fundo, esta sugestão de competitividade ao máximo e achei que, de facto, o campeonato promete com boa disposição e com muita animação. Como sempre. Aqui terminava só com esse pedido de informação daquilo que me possa fazer chegar em relação ao Sebastian Buller. A recuperação está a decorrer, ele vai participar lá mais para meio do ano para as provas finais, que naturalmente são só 2 ou 3 para depois do verão? Ou o que é que se pode saber? Confesso que desconheço em absoluto, não tenho falado com o Sebastian nos últimos tempos. Quem está também em recuperação é o Bruno Santos, que, sendo um dos principais competidores do campeonato, teve que interromper depois da queda em Marrocos.
e ainda não regressará no início do ano. Saúdo o regresso do Daniel Jordão, que vem animar também de novo as competições, o campeonato nacional, todo terreno, para além do Martim Ventura, mas o Sebastian, estou convencido também que quando regressar, vai regressar ao plano internacional, à sua equipa e ao seu projeto, que pontualmente poderá fazer alguma prova em Portugal, mas normalmente não é esse o plano das equipas internacionais. Talvez para ganhar ritmo, pronto, era a minha ideia. Muito bem, Pedro, está feita a apresentação. Naturalmente, uma pergunta evidente será o número de provas. Nós sabemos nos automóveis que vão ser 7, nomeadamente 3 provas para depois do verão. Vamos a Reguengos, vão naturalmente a prova no Norte e depois terminar em Beleza, em Porto Alegre. A nível das motos, tem sempre mais algumas provas. Quantas vão ser este As ano? provas são as mesmas e são as mesmas desde há vários anos. São 7 Mas tem provas. o GOIS, tem aquela Sim, mas situação. são 7 provas, são 7 provas as provas do campeonato, das Okay. quais Góis e Ferraria são provas que não têm automóveis. Em contrapartida, portanto, as provas do Rally Ride, como eu disse, a primeira prova englobará, a primeira prova começa Grândola. com a Baja ACP, depois haverá a Mação, Alcanena e provavelmente, e espera-se uma prova ainda em Santiago do Cacém, internacional, que ainda está pronto, a ultimar a sua confirmação. Muito bem. Muito bem, Pedro. Eu estou completamente esclarecido. Venha à prova de Beja, estamos desejosos. Foi muito tempo sem provas e que tudo corra para o melhor. Não sei se, entretanto, o Pedro tem mais alguma nota que seja importante aqui ser realçada antes de terminarmos. Não, eu obviamente que não quero deixar Eu de tenho uma última, só uma pergunta que não não teve quero tempo deixar durante a de realçar a excelente participação dos pilotos portugueses a todos os níveis no Dakar. Tivemos, para além da importante vitória numa etapa do Joaquim Rodrigues, tivemos a vitória do Mário Patrão entre os veteranos nas motas e que lidera neste momento a Taça do Mundo também nessa classe. Pronto, de sentir que há uma aposta crescente nas participações internacionais dos vários pilotos. Também continuar a dizer que as provas portuguesas, muitas delas são internacionais, auto, moto, portanto, fazendo parte dos calendários das taças da Europa de Bajas, e, portanto, o que é bastante significativo. Pronto, no fundo dizer também que em relação aos pilotos que participaram no Dakar, particularmente os pilotos de motas, porque os outros têm que fazer a sua inscrição, depois têm 2 provas aqui à porta de casa, porque têm a Andaluzia e têm Marrocos. Marrocos. Como não se sabe ainda ao certo o que é que vai acontecer à prova do Cazaquistão, fica quase que de fora só apenas a prova de Abu Dhabi, mas quer dizer, temos no fundo, com o Dakar, os pilotos portugueses podem fazer 3 provas do Mundial de uma forma bastante simpática. Não quer dizer que Marrocos nem Andaluzia sejam baratas, mas são provas Mais perto de casa. mais perto de casa. Muito bem. Pronto, acho que era este o principal enquadramento que eu gostava de completar à parte nacional. Muito bem. E eu agradeço e é importante essa nota. Diga, Pedro. Tenho que acrescentar, e é um esquecimento que não é. Tenho que acrescentar que, obviamente, que nos SSVs há um piloto que será um grande competidor e, além de mais, quero destacar porque é um piloto estrangeiro, que é o Sébastien Guillet, que vai fazer novamente. Eu já estava ano passado. O campeonato cá em Portugal, o que quer dizer que o nosso campeonato continua a ser um Atrativo. incentivo grande aos pilotos estrangeiros, continua a atrair pilotos estrangeiros, e pronto, já que estávamos a falar no plano internacional, lembrei-me dessa situação.
Muito bem. Minha última pergunta, só por curiosidade, e sei que há a ligação da empresa, naturalmente onde o Pedro é responsável, da A2 Comunicação, que faz naturalmente o acompanhamento a nível de imprensa, a nível de Miguel Barbosa. E eu aproveitava nesta ocasião, e a nível oficial, fazer-lhe esta pergunta, se nos pode adiantar aqui realmente em relação ao projeto 2022 para o próprio Miguel Barbosa. Não, não posso adiantar nada porque o Miguel está em fase de estudo daquilo que Ok. vai fazer. Uhum. Uh, Aquilo que o Miguel tem dito é que seguramente quer fazer as duas provas do ACP. Uhum. O Toyota dele chegará na próxima semana, mas não quer dizer não quer com isto dizer que ele vai de Toyota à Baja à ACP, portanto está tudo em aberto e que o grande objetivo do Miguel é voltar ao Dakar no próximo ano, mas tendo condições para competir de uma forma forte, seja ele de que forma, em que competição for, com uma preparação adequada, sendo que este ano foi uma primeira entrada para perceber como é que as coisas estavam e em que patamar é que também ele se situava e em que e como é que ia encontrar a Arábia Saudita para o Dakar depois de já ter feito a África e a América do Sul. Muito bem, estou perfeitamente esclarecido e agradeço esta nota que era importante, que é uma pergunta. Um multicampeão, sempre há alguém a considerar, sempre que se fala a nível de todo o terreno nacional, a nível de autos, e portanto era evidente que tinha que tentar perceber um bocadinho mais sobre as últimas notícias. Muito bem, Pedro Barreiros, obrigado, agradecer a oportunidade e voltamos, como eu digo, a marcar encontro para Beja, se Deus quiser, lá nos encontraremos no terreno para ver então de facto, estes números impressionantes daquilo que eu já sei de participantes para a prova e que tudo corra para o melhor. E da minha parte, Pedro, marcar encontro também durante a temporada e irmos falando e percebendo a evolução deste campeonato, que tenho a certeza vai ser mais um extraordinário ano, neste caso a nível de todo o terreno. Um grande abraço, Pedro, uma boa noite e obrigado. Um abraço, Gonçalo. Não posso deixar de, ao despedir, dar-lhe os parabéns também pelo excelente trabalho que continua a desenvolver em prol do desporto motorizado e, por isso mesmo, É por vós. conto consigo para, Claro para, que sim. esse, para essa divulgação. E podem contar também comigo, quem assim entenda que seja de facto útil, cá estarei eu a fazer aquilo que puder. Um grande abraço, Pedro. Obrigado Um e uma boa abraço, noite. um abraço. Boa Obrigado, boa noite. noite, boa noite. Obrigado.